daqueles homens se tombam alegremente aos leões. Sei que ele andou, pelos caminhos onde a dor hoje não precisa gritar. Sei que ele andou, pelos caminhos onde a dor hoje não precisa gritar. Pelos caminhos onde a dor hoje não precisa gritar. Ave Cristo. Os que vão viver para sempre te glorificam e saúdam. O nosso céu inicia, todos buscamos mais luz, harmonia e beleza. Nosso amor a Jesus, libertamos com a verdade, essa a revelação. Muito bem. Tá me ouvindo, Ivana Raiski? Nós estamos ao vivo, a Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet, mais uma transmissão ao vivo aqui com você, que está aí sintonizado, espalhado pelo Brasil, pelo mundo. Uma boa tarde para você. A gente acabou de ouvir há instantes a palestra com a nossa irmã Ana Tereza Camasmi, direto do Rio de Janeiro, em conjunto com a nossa amiga Eulália Bueno. Olá! A gente está ao vivo, segura mais um pouquinho, que a gente está se preparando aqui para estar transmitindo para você esse evento, ou melhor, essa palestra sobre as dores da alma. Segura aí que a gente volta já já. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Essa é uma transmissão ao vivo da Web Rádio Fraternidade. Permita-me dizer-lhe que a Web Rádio Fraternidade, desde há alguns anos, encontrou uma grande guarida no meu coração. Porque a mim, como a todos,
tem proporcionado levar a mensagem espírita aos mais variados recantos do Brasil e de outras nações. Companheiros de cidades humílimas, de fazendas distantes ou de países algo longínquos, dizem-me, eu te ouço pela Rádio Fraternidade. E uma emoção muito grande me toma, porque eu vejo quando Jesus disse que a mensagem dele entraria pelos telhados. Mesmo hoje, com a comunicação virtual, o telhado representa essa construção de fora, que a comunicação penetra e ilumina a alma. Sou eu, portanto, um grande devedor à Rádio Fraternidade Web, orando a Deus para que ela continue seguindo o conceito kardeciano, divulgar o Espiritismo por todos os meios ao alcance. E Emmanuel, a maior caridade que se faz ao Espiritismo é a sua divulgação. Muito obrigado. Divaldo Pereira Franco. 16h01. Muito boa tarde a vocês, ouvintes espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Ivana, boa tarde, tá me ouvindo? Te ouço sim, Rubens. Como é que está? Tudo bem? Tudo jóia, é uma alegria ter você aqui com a gente aproveitando essa tecnologia, né? Nossa, maravilhoso, não é mesmo? Uma alegria também para mim estar aqui com vocês. Então vamos lá, ó, a Ivana vai falar pra gente sobre as dores da alma. Ivana, fica à vontade, a gente programou 60 minutos. Se você quiser deixar um pedacinho no final para se tiver alguma pergunta a gente trabalhar aqui, perguntas para você, mandamos ver, tá bom? É com você, viu? Perfeito, Rubens. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando, queridos amigos. É muito bom realmente nós usarmos hoje o que a tecnologia nos oferece de melhor para estarmos juntos, mesmo que distantes fisicamente, mas juntos, né, em sintonia, em coração, em sentimentos. E quando nós pensamos nessa questão das dores da alma, nós precisamos nos lembrar o seguinte: quando Deus nos cria, todos da mesma forma, espíritos simples, ignorantes, mas destinados à perfeição, Ele nos coloca uma condição, de que um dia nós seremos perfeitos, um dia nós seremos espíritos puros. Mas Ele nos dá o livre-arbítrio. Ele nos dota de livre-arbítrio para que nós possamos ser os artífices da nossa própria existência, na nossa própria história. Então, tudo aquilo que nós fazemos, nós temos o poder de escolha, a decisão, de uma forma ou de outra. Mas, além de nos dar o livre-arbítrio, Deus nos coloca sob a regência de uma lei que é de ação e reação. Ou seja, nós podemos fazer tudo o que nós quisermos. Só que tudo que nós fazemos gera uma reação. Então, a nossa ação gera uma reação e o que nós plantamos, necessariamente, nós vamos ter que colher. Então, cada um de nós realmente é o autor da sua própria história. Isso é algo que nós precisamos compreender. Por quê? Porque nós vamos entender que muitas das coisas que acontecem conosco na nossa vida, elas foram causadas por nós mesmos. Sejam em atitudes que nós tivemos nessa própria reencarnação, seja em atitudes que nós tivemos em reencarnações anteriores. Mas quando Deus nos cria, todos simples e ignorantes, nós começamos o nosso processo de evolução espiritual. E as nossas primeiras reencarnações, quando nós ainda somos espíritos recém-criados, né, estamos ali nas primeiras fases do processo evolutivo, nós somos habitantes, então, de mundos que são condizentes com esse processo evolutivo. Então, os primeiros mundos destinados às reencarnações humanas são os mundos primitivos. A Terra já foi um mundo primitivo. Nós sabemos que, quando nós estudamos na história, o período da pré-história, o homem das cavernas, da descoberta do fogo, da roda e tudo mais, ali são espíritos nas suas primeiras reencarnações humanas. À medida em que nós vamos aprendendo e lembrando, né, esse aprendizado, ele se dá tanto no plano espiritual quanto aqui como encarnados. Nós não aprendemos somente aqui, quando estamos reencarnados. Nós retornamos para a verdadeira vida, que é a vida do espírito, do plano espiritual, e nós continuamos aprendendo lá. Só que aqui é o lugar que a gente vem para provar que nós realmente aprendemos alguma coisa. Então, é como se nós tivéssemos que vir aqui para cursar um ano letivo, que seria uma das nossas existências, e nós precisamos passar por certas provas.
por certos desafios que vão avaliar como é que está realmente a nossa capacidade de aprendizado. À medida em que nós vamos evoluindo nessa reencarnação, nós passamos a habitar um outro tipo de mundo, que são os mundos de provas e expiações, que é justamente a categoria de mundo ao qual pertence a Terra. Só que a Terra, nós somos informados pelos espíritos, já desde a codificação, e depois, no decorrer desses tempos para cá, vários outros espíritos também nos trouxeram essa notícia, de que a nossa Terra passa por um período de transformação. O nosso planeta deixará de ser um mundo de provas e expiações e se transformará num mundo de regeneração. O que isso quer dizer realmente? Quer dizer que o processo evolutivo continua e nós, espíritos habitantes da Terra, se quisermos permanecer aqui, nós vamos ter que estar afinizados, sintonizados com esse tipo de habitação, de morada. Se não nos encaixarmos no novo perfil de habitantes da Terra, o que vai acontecer conosco? Deus vai nos levar, nos convidar a sairmos daqui e nos colocará em outros mundos que sejam mais adequados ao nosso estágio evolutivo. Nós temos informações de que isso aconteceu com os habitantes de Capela, que foram retirados de lá, trazidos para o planeta Terra. Por quê? Porque eram espíritos que já tinham uma evolução maior do que a dos habitantes da Terra naquela época. Eram espíritos que tinham evoluído já bastante no aspecto intelectual, mas ainda muito deficientes no aspecto moral. Então, esses espíritos, eles são convidados a deixar Capela e eles vêm habitar o planeta Terra justamente para auxiliar o processo evolutivo daqueles espíritos que estavam vinculados aqui com o nosso planeta. Então, da mesma forma, se hoje nós estamos aqui na Terra e de repente nós não estivermos em sintonia com o atual momento evolutivo desse planeta, nós seremos levados para outros mundos para que nós possamos continuar o nosso processo evolutivo e possamos auxiliar os nossos irmãos que estão mais atrasados que nós. Agora, é claro que vale lembrar que nós não iremos para mundos tão bons contra a Terra. Porque imaginem vocês, os habitantes de Capela, um mundo que já tinha uma grande evolução material, intelectual, de repente se verem colocados num planeta completamente primitivo, não é? Onde a evolução ainda estava muito inicial. Então, é bom que a gente realmente se atenha a esse fato. Por quê? Porque nós queremos nos esforçar para permanecermos aqui. Porque Jesus já nos dizia, né, que os mansos herdarão a terra. Então, esse herdar a terra é justamente esse momento de nós trabalharmos para permanecermos aqui neste planeta. E depois segue todo esse processo evolutivo, né? À medida que nós vamos evoluindo, nós vamos habitando mundos que estejam de acordo com a nossa atual etapa, nosso atual estágio evolutivo, até que nós chegamos aos espíritos celestes, divinos ou celestes, espíritos puros, que, é bom lembrar, ainda em processo de perfeição. Porque nós só conseguiremos chegar à perfeição relativa que Deus determina para nós. Nunca a perfeição total. Porque perfeição total, só Deus. Se nós fôssemos totalmente perfeitos como Deus, nós passaríamos a ser como Ele, a sermos deuses. E não é isso que vai acontecer. Mas nós seremos perfeitos na nossa capacidade de sermos perfeitos. Esse é nosso processo evolutivo. Mas nós sabemos que não é tão fácil, não é tão simples assim. Nós trabalhamos essa questão da nossa evolução espiritual. Não é tão simples assim pensar, puxa, mas então eu venho, reencarno, numa reencarnação eu melhoro, aí vem outra, melhoro, e daqui a pouco eu já sou um espírito puro. Por que não é tão simples? Porque quando nós estamos lá no plano espiritual, muitas vezes, nós percebemos o que nós precisamos fazer. Nós percebemos onde nós estamos errando, quais são as nossas fragilidades, onde que nós precisamos melhorar. E aí nós fazemos planos. Nós fazemos um planejamento reencarnatório. E nesse planejamento, muitas vezes nós nos propomos a realizar muitas coisas. Só que quando nós chegamos aqui, que nós renascemos na matéria, a matéria, ela acaba fazendo com que a gente se esqueça. Aquilo fica nublado. Nós, muitas vezes, nos esquecemos de todo aquele planejamento, de todo aquele projeto para a nossa vida. E aqui nós estamos muito influenciados pela matéria.
Então, muitas vezes, nós nos esquecemos daquilo tudo e começamos a viver a vida dos sentidos, a vida da material em si. Quando nós pensamos nisso, aí começam a surgir aqueles pequenos probleminhas, que na verdade são problemões que nós temos que enfrentar, né, conosco mesmo, que é a questão dos vícios morais. Nós precisamos adquirir virtudes, que Jesus já nos deixou claro quando ele nos falou sobre o Sermão da Montanha, e nós precisamos conseguir compreender e transformar os nossos vícios, para que eles se tornem produtivos. E nós vamos falar um pouco sobre isso, justamente por quê? Porque são esses elementos que nos trazem as dores. As dores da nossa alma são justamente causadas por esse tipo de situação. Então, nós vamos começar com a dor da crueldade. Quando nós falamos de crueldade, nós estamos nos referindo àquele que tem prazer com o sofrimento do outro. Vamos imaginar o seguinte: quando eu assisto um filme muito violento, e eu acho maravilhosa aquelas cenas de sangue, de cabeça sendo decepada, não é? Eu preciso ter cuidado, porque eu me comprazo em ver o sofrimento do outro. Aí você diz assim: Ivana, mas eu sei que é filme. Mas, gente, mesmo sendo filme, você sabe que aquilo está simulando uma situação real. E se você gosta, se você se sente bem assistindo aquilo, talvez você sinta um pouquinho, né? Você tem um pouquinho do sentimento da crueldade aí dentro de você, que é de se comprazer em ver o sofrimento do outro. E, por isso, você se torna uma pessoa perversa. A pessoa perversa é aquela que não só se compraz em ver o sofrimento do outro, mas ela também age com maldade para provocar esse sofrimento do outro, né? Então, nós temos que ter cuidado, observar se nós estamos aí estimulando em nós esse tipo de sentimento que, com certeza, nos causa dor, né? Nos causa muito sofrimento. Nós vamos encontrar em O Livro dos Espíritos, na questão 752. Kardec pergunta o seguinte: podemos ligar o sentimento de crueldade ao instinto de destruição? Vou repetir a pergunta. Podemos ligar o sentimento de crueldade ao instinto de destruição? Nós sabemos, lá no Livro dos Espíritos, nós temos lá, não é? Os instintos, o instinto de destruição é o que nós estamos aprendendo lá. E aí os Espíritos respondem assim: é o próprio instinto de destruição no que ele tem de pior. Por quê? Se a destruição é às vezes necessária, a crueldade jamais o é. Ela é sempre a consequência de uma natureza má. Então, a crueldade, ela advém da nossa natureza má. Diferentemente, não é, da destruição, que nós vamos também ver na lei de destruição, lá no Livro dos Espíritos, que muitas vezes a destruição é necessária. E ela traz o progresso. Mas quando nós nos comprazemos com esse mal, é sinal de que nós precisamos transformar alguma coisa em nós. Porque são dores e sofrimentos que nós estamos adquirindo para nós próprios, né? Mas existe um outro aspecto da crueldade que nós também não podemos esquecer, que é a questão da autocrueldade. A autocrueldade é aquela pessoa que se maltrata, é aquela pessoa que não se ama, que tem dificuldade, muitas vezes, em lidar com as situações da vida, se sente insegura. Então, é aquela pessoa que ela não sabe dizer não, ela tenta compreender todo mundo. Por mais que a pessoa faça coisas absurdas com ela aceita passivamente, porque ela acha que ela não tem condições de se sobrepor, de reagir ou de falar alguma coisa. É aquela pessoa que tem dificuldade de se posicionar. Então, se ela não concorda com algo, ela prefere se calar. Às vezes ela finge que concorda, porque ela não tem suficientemente a segurança de defender aquilo que ela acredita, né? Ela não tem essa autoestima fortalecida. E é aquela pessoa que muitas vezes se importa com tudo que acontece, né? É a questão do melindre. A pessoa fica melindrada, fica magoada por qualquer coisa. Por quê? Porque ela realmente não consegue se colocar num relacionamento sendo ela mesma. Então, isso acaba sendo um tipo de autocrueldade. A pessoa se maltrata com isso. Por isso que é importante que nós aprendamos a dizer, não sei. Não tem problema nenhum quando alguém conversa conosco sobre algum assunto ou nos faz alguma pergunta e nós não temos domínio sobre aquele assunto,
Nós não temos que nos sentir constrangidos. Ninguém sabe tudo. Então, nesse momento, é dizer, não sei. Que bom, né? É um desafio para estudar, para pesquisar. É importante. É importante dizer também, muitas vezes, quando alguma situação nos deixa confusos, nós sermos claros e dizermos, não entendi, não compreendo. Isso não nos diminui. E não nos causa sofrimento de ficar ali, né? Pensando, eu não compreendo, mas eu preciso fazer de conta que sim, e ir levando a situação. É importante que nós possamos nos posicionar. Então, se eu não concordo com algo que alguém disse ou com algo que alguém fez, eu tenho todo o direito, se me for perguntado, de dizer que eu não concordo. E eu, claro, vou justificar por que eu não concordo. Isso é normal. Nós precisamos aprender a respeitar as pessoas que pensam diferente de nós. E, infelizmente, nós temos visto nesses dias, de uns tempos para cá, em que as redes sociais estão aí dominando as nossas vidas, não é? Nós ficamos o tempo inteiro aí conectados. Nós temos visto embates terríveis. Coisas diferentes. E aí a dificuldade que um tem de aceitar o outro pensando diferente. Isso está acontecendo não somente em redes sociais, mas isso acontece nos relacionamentos familiares. Isso acontece com os relacionamentos dos amigos. Muitas vezes nós ouvimos relatos de amigos que dizem que perderam amigos porque defendem aquilo que acreditam. Puxa vida, que dificuldade é essa que nós temos de conviver com o outro que pensa diferente de nós? Então isso é um desafio para nós, porque tudo isso causa sofrimento, não é? São dores para a nossa alma. Bom, nós vamos encontrar em O Livro dos Espíritos a questão 827. Kardec pergunta assim: a obrigação de respeitar os direitos alheios tira ao homem o de pertencer-se a si mesmo? A resposta é: de modo algum, porquanto este é um direito que lhe vem da natureza. Exatamente isso, né, que nós estamos comentando. Nós temos o direito de pensarmos, de nos manifestarmos, desde que isso seja feito de forma respeitosa, de forma elegante. Isso não nos faz menores nem maiores, porque também nós temos que ter o cuidado de não entendermos que o que nós pensamos é que a única verdade é que os outros estão todos errados, né? Nós precisamos entender que aquilo que é verdade para mim pode não ser verdade para o outro. Então, sempre buscando essa questão do respeito e do limite, até onde eu posso ir, para não ferir, para não ofender a suscetibilidade do outro, né? Bom, seguindo, nós vamos encontrar um vício moral que é danadinho, que é o orgulho. Quando nós pensamos em orgulho, nós lembramos de alguma situação assim. A minha filha passa no vestibular para medicina, um vestibular muito concorrido. Ela se esforçou muito, ela estudou muito e ela conquistou, ela conseguiu. Quando eu falo isso para as pessoas, eu digo assim: eu tenho muito orgulho da minha filha, porque ela estudou, ela fez por merecer e ela conseguiu. Isso me traz um sentimento de orgulho por ela. Não é desse orgulho que nós estamos falando. Porque esse orgulho aí, na verdade, é uma palavra até empregada de uma forma equivocada, né? Nós ficamos felizes, alegres. Quando nós estamos falando do orgulho, é daquele sentimento da pessoa que se acha melhor, da pessoa que é arrogante, que se sente superior, como a gente diz na brincadeira, né? É a última Coca-Cola do deserto. Então, a pessoa que se sente melhor, ela é orgulhosa, ela se sente superior às demais. E aí nós vamos de novo recorrer à obra de Kardec, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, item 2. É um texto longo, eu vou apenas destacar aqui alguns trechinhos, que diz assim, que a humildade é um ato de submissão a Deus, ao passo que o orgulho é a revolta dele. Exatamente por quê? Porque a humildade é a virtude que se contrapõe ao orgulho. Porque a pessoa que é humilde, primeira coisa, ela precisa se conhecer. Para que nós possamos desenvolver a humildade em nós, nós precisamos colocar em prática o exercício do autoconhecimento. Porque somente me analisando é que eu vou perceber o que eu preciso melhorar,
onde que eu erro, quais são as minhas fragilidades. E para que nós possamos fazer isso, nós precisamos ser humildes, para reconhecer que nós erramos, não é? Então, a humildade, nesse caso, é um ato de submissão a Deus, quando eu, estando diante de uma situação, eu compreendo que aquilo tem um propósito, que aquilo tem um motivo, uma razão de ser. E se eu acredito que Deus está no comando, que a sua misericórdia nunca me abandona, então eu enfrento com humildade aquela situação. Diferentemente do orgulhoso, que se revolta, que blasfema, que não aceita de forma alguma aquilo que lhe é colocado pela vida. E seguindo ainda no texto evangélico, o orgulho é o terrível adversário da humildade. Então, meus irmãos, na verdade, o nosso desafio é trabalharmos com esse autoconhecimento, desenvolver em nós a virtude da humildade, que é uma virtude de base. A partir da humildade é que nós vamos começar a conquistar as outras virtudes. E deixar de lado o egoísmo, o orgulho. Porque, na verdade, o orgulho, se nós formos pegar a parte dos vícios, nós vamos observar que são os excessos, não é? Então, por exemplo, o que é o orgulho? É uma valorização excessiva sobre mim. É claro que eu preciso me valorizar, mas não me sentir superior às outras pessoas. Uma outra questão que nos causa muito sofrimento, que se transforma numa dor para nós, é a questão da irresponsabilidade. E a pessoa irresponsável é aquela que ela não aceita realmente a responsabilidade sobre o que ela faz. E muitas vezes ela começa a criar desculpas, subterfúgios, simulações, álibis, para se esvair, para fugir da responsabilidade. Então, por exemplo, quando você é pego fazendo algo que é errado e que não tem como você realmente disfarçar aquilo está errado e não tem como você negar, muitas vezes a gente diz assim, não, mas tudo bem, eu sei que eu errei, mas eu errei porque o fulano disse isso, ou porque o ciclano fez aquilo, ou porque eu estava reagindo a algo que aconteceu. Eu tento tirar o foco do meu erro e tentar jogar a responsabilidade para uma outra pessoa. Então, essas pessoas, elas são pessoas imaturas. Quando nós fazemos isso, nós estamos agindo como espíritos imaturos, que não conseguimos realmente lidar com as nossas fragilidades, reconhecer que nós erramos, que muitas vezes nós, sim, pisamos na bola. Nós não somos perfeitos. E é importante também lembrar que assim como nós precisamos reconhecer que nós não somos perfeitos, nós não podemos exigir perfeição de ninguém. Não é verdade? Daqui a pouquinho nós vamos falar disso. O Livro dos Espíritos fala sobre a questão da irresponsabilidade como sendo aquela pessoa que acredita que tudo é fatalidade. Então, vamos lá. A questão 851 pergunta o seguinte: haverá fatalidade nos acontecimentos da vida, conforme ao sentido que se dá a este vocábulo? Quer dizer, todos os acontecimentos são pré-determinados? E, neste caso, o que vem a ser o livre-arbítrio? Muito bem. Vamos pegar como exemplo. Eu tenho um carro novo, muito veloz, muito potente, e eu resolvo colocar esse carro na estrada e atinjo 160 km por hora. E eu me envolvo num acidente e eu desencarno nesse acidente. Aí, a pessoa que é irresponsável, na visão dela, seria assim: se eu morri nesse acidente é porque estava previsto, estava programado. Ou seja, não é responsabilidade minha, era planejamento, era programação divina na minha vida. Mas olha o que os espíritos respondem a essa pergunta de Kardec. A fatalidade existe unicamente pela escolha que o espírito fez ao encarnar desta ou daquela prova para sofrer. Escolhendo-a, instituiu para si uma espécie de destino, que é a consequência mesma da posição em que vem a achar-se colocado. Falo das provas físicas, pois pelo que toca às provas morais e às tentações, o espírito, conservando o livre-arbítrio, quanto ao bem e o mal, é sempre o senhor de ceder ou de resistir. Na verdade, quando nós planejamos a nossa reencarnação, apenas os fatos mais importantes são delineados.
Por quê? Porque nós temos livre-arbítrio, exatamente por isso. Então, quando nós colocamos em risco a nossa vida de forma irresponsável, pode acontecer, sim, que nós venhamos a desencarnar prematuramente, antes do momento que havia sido planejado aquela desencarnação. No entanto, se eu procuro me preservar, se eu realmente respeito tudo aquilo que possa colocar em risco a minha vida aqui, como encarnado, eu busco manter a minha encarnação, e aí eu desencarno, aí sim nós vamos compreender que havia um planejamento em torno daquilo. Vamos tentar fazer, então, uma analogia com esse momento em que nós estamos vivendo. Se nós desconsideramos todas as orientações que nos têm sido colocadas, de que é melhor que nós fiquemos em casa, que nós saiamos apenas o estritamente necessário, que nós nos cuidemos com as medidas de higiene, todas as precauções que nos são orientadas para que não contraiamos essa doença Covid-19. Se nós temos toda essa orientação e nós cumprimos tudo dentro do que nós pudermos fazer, se nós adoecermos, nós não provocamos. Mas se eu simplesmente desconsidero e acho que isso é coisa de maluco, que não tem nada a ver, e faço tudo o contrário e adoeço, é uma consequência da minha atitude, daquilo que eu fiz. Não quer dizer que Deus está me punindo. Pelo contrário, eu estou colhendo aquilo que eu plantei. Então, é importante que fique claro, né? A responsabilidade é nossa. Seguindo, nós temos uma dor que causa dor a nós e causa dor ao outro, que é a questão da crítica. E aí nós vamos nos lembrar daquela passagem do Evangelho de Jesus, quando ele fala que nós conseguimos ver o cisco no olho do irmão e não conseguimos ver a trave no nosso olho. Porque a crítica, quando nós nos dispusermos a criticar alguém, nós precisamos pensar o seguinte: será que eu estaria fazendo diferente? Será que eu não estou sendo hipócrita de criticar no outro aquilo que eu não consigo dar de retorno? Na maioria das vezes, se nós formos pensar, quando nós criticamos alguém, antes de criticarmos, que seja pelo pensamento, nos coloquemos no lugar da pessoa. Isso é ter empatia. Nos coloquemos no lugar daquela pessoa e pensemos: e se eu estivesse no lugar dela? Como eu agiria? Será que eu agiria de forma melhor? Eu agiria diferente? Gente, isso vale para os nossos políticos. Isso vale para tudo. Como é que nós estaríamos fazendo naquela situação? Então, quando nós nos colocamos no lugar do outro, o nosso julgamento, ele é mais misericordioso. Porque nós vamos perceber que a pessoa, ela dá aquilo que ela tem. Que é o que nós comentamos agora há pouco. Às vezes, nós esperamos demais de uma pessoa ou de algumas pessoas. Mas nós criamos uma expectativa em torno daquela pessoa como se ela já fosse perfeita. E, de repente, se ela faz algo errado, aquilo para nós é motivo de grande decepção, de tristeza. Eu já vi pessoas comentando assim: não, eu gostava muito de fulano, mas depois ele fez isso, agora não quero nem ouvir o nome. Puxa vida, mas nós também não erramos? Então, nós precisamos querer a mesma misericórdia, não é, que a gente quer para nós, nós precisamos oferecer para o outro. E aí nós vamos novamente lá em O Livro dos Espíritos, a questão 903. Incorre em culpa o homem por estudar os defeitos alheios? Né? A gente vive estudando os defeitos dos outros. E aí a resposta: incorrerá em grande culpa se o fizer para os criticar e divulgar, porque será faltar com a caridade. Gente, aí entra a fofoca. Outro vício moral, maledicência. Quando nós ficamos criticando o outro por coisas que ele fez, espalhando isso por aí. E, infelizmente, nós somos danados, né? A gente diz assim: olha, precisamos orar pelo nosso irmão ou pela nossa irmã. Você viu o que ela está fazendo? E aí a gente solta a fofoca. Gente, isso é uma coisa nossa de ser humano imperfeito, que nós precisamos trabalhar para tirar. Precisamos mesmo. E aí segue o texto do Livro dos Espíritos. Se eu fizer, ou seja, observar o defeito do outro,
para daí tirar proveito, para evitá-los, tal estudo poderá ser-lhe de alguma utilidade. Então, na verdade, só justifica nós ficarmos observando o defeito alheio se for para trazer isso para nós, para nos colocarmos no lugar, pensarmos se nós faríamos diferente e pensar que nós precisamos nos corrigir para não cometer o mesmo erro que o outro está cometendo, né? Não para falar mal dele. E aí, segue o texto dizendo assim: antes de censurardes as imperfeições dos outros, vede se de vós não poderão dizer o mesmo. Exatamente, porque muitas vezes o que nós criticamos no outro, nós também fazemos de errado. Isso é muito comum. Nós enxergarmos no outro aquilo que nós temos dentro de nós. Por isso que é uma coisa que nós precisamos ficar atentos, trabalhar em nós essa questão do autoconhecimento, porque quando nós fizermos algo do tipo, que nós possamos perceber e parar e pensar, opa, isso eu não devo fazer. Isso não é bom para mim. Eu preciso começar a vencer esse homem velho. Vamos prosseguir. Nós queremos falar um pouquinho também agora de um sentimento que é a ilusão. A ilusão é um sentimento que muitas vezes causa em nós muitas situações difíceis. Porque, por exemplo, às vezes nós temos a ilusão de que nós somos perfeitos. Nós somos aquelas pessoas perfeccionistas que não admitimos erro, que tudo tem que ser daquela forma direitinho, do jeito que eu pensei, do jeito que eu planejei e tal. O perfeccionista, ele sofre. Ele sofre e faz sofrer as pessoas que convivem com ele. Exatamente por quê? Porque nós não somos perfeitos, nós cometemos erros. Então nós não conseguimos ser perfeitos com os outros e não vamos querer cobrar a perfeição do outro. Isso é uma ilusão de que tudo é perfeito na nossa vida, na nossa atitude, no nosso proceder, porque não é. Então, o perfeccionismo, ele, em certo ponto, ele nos motiva a sermos sempre melhores, a procurarmos, não é? Conhecer mais, aprender mais, praticar melhor, mas quando em excesso, ele é uma ilusão na nossa vida. Uma outra ilusão que nós trazemos é a ilusão de que nós vamos conseguir controlar a vida das pessoas. Controlar a vida dos nossos parentes, controlar a vida dos nossos amigos. Nós precisamos controlar a nossa vida. Nós precisamos cuidar de nós no aspecto da evolução. Claro que sim, nós podemos ajudar o outro a viver a sua vida, mas não pensando que nós estaremos controlando a vida dele. Porque não adianta. Os pais que imaginam que vão ter controle absoluto sobre os filhos, para que eles não cometam os mesmos erros que eu, como mãe, cometi, isso é uma ilusão. Porque os nossos filhos também precisam viver a experiência deles, porque é isso que vai trazer o aprendizado. Então, na verdade, é mais uma ilusão que nos traz dor, que nos traz sofrimento. A questão, por exemplo, da expectativa que nós criamos em torno dos relacionamentos amorosos. A mulher que espera um príncipe encantado não vai encontrar. Porque por mais que seja príncipe, tem defeitos. E é justamente na convivência, aprendendo a lidar com os defeitos um do outro, é que se constitui um bom relacionamento. Nós vamos aprendendo juntos, não é? Tudo isso é ilusão. Uma outra ilusão é achar que os bens materiais são as coisas mais importantes da nossa vida. Pura ilusão. Porque os bens materiais ficarão aqui e nós, sem nada, a não ser aquilo que nós aprendemos, retornaremos ao mundo espiritual. Então, posição social, cargos, títulos, gente, isso é coisa da terra, é da matéria. Nós não vamos levar isso conosco. Procuremos buscar aquilo que é fundamental, que é aquilo que nós vamos levar, que é o nosso aperfeiçoamento. Aí nós recordamos de André Luiz, no livro Nosso Lar, pela psicografia de Chico Xavier, André Luiz que depois de passar por um período de tratamento, né, quando foi atendido lá na colônia Nosso Lar, ele se coloca à disposição para trabalhar como médico, porque era médico na Terra. E aí os benfeitores, de uma forma toda generosa, disseram para ele, olha, meu irmão, aqui, né, a medicina que você aprendeu lá é outra. Aqui você precisa começar limpando o ambiente hospitalar. E aí ele vai trabalhar na limpeza.
Exatamente porque nós não levamos títulos. Não é isso que é mais importante para nós. E é importante que nós possamos aceitar que nós somos seres falíveis. Todos nós estamos aqui em processo de evolução, de conquista. Então não adianta pensar que nós vamos ter controle absoluto sobre as nossas emoções. Isso também é uma ilusão. Porque sim, vão haver momentos em que nós sentiremos raiva. Vão ter alguns momentos em que nós ficaremos furiosos, com medo. Nós vamos ter esse tipo de sentimento, com mágoa. Mas é importante que quando ele aparecer, nós possamos ir trabalhando esse sentimento para que ele seja acarinhado e, de repente, nós possamos superar aquilo que ele nos causou. Porque, por exemplo, uma das nossas dificuldades e do sofrimento na nossa vida é causada justamente pelo medo. Quando nós falamos de medo, é claro que o medo é natural na nossa vida e ele pode até fazer parte de um instinto de sobrevivência. Então, eu tenho medo de altura, eu tenho medo de um carro em excesso de velocidade, eu tenho medo de cobra, porque eu sei que ele é um bicho peçonhento, que pode me picar, eu posso morrer. Isso é normal, isso me preserva. O problema é quando o medo ele se torna tão grande, eu perco o controle e ele me paralisa. E eu deixo de viver experiências, eu deixo de aprender muita coisa, exatamente porque eu sinto medo e eu prefiro evitar. Nós trabalhamos já há muitos anos com curso de formação de palestrantes espíritas, cursos de oratória. E é muito interessante como o medo é comum quando a pessoa tem que falar ao público. E nós vamos aprendendo que, na verdade, o medo, nesse caso, ele é bom quando ele me estimula a me preparar, a estudar o tema, a treinar, para que eu possa fazer o melhor que eu puder. Mas ele nos atrapalha muito quando ele nos tira da tarefa. Então, nós ouvimos pessoas que dizem assim, eu não nasci para isso. Por quê? Porque não, eu me sinto muito desconfortável, eu tenho medo, eu não sei o que as pessoas vão dizer, como é que vão me avaliar. Gente, isso é vaidade, isso é orgulho. Então, nós precisamos vencer o medo para nos colocarmos à disposição de tarefas, porque assim nós vamos aprendendo, nós vamos conquistando, nós não vamos ficar estacionados. E claro que para isso, mais uma vez, é a importância do autoconhecimento. Não é? De perceber que eu me encontro nessa situação. Quando eu percebo, eu começo a dar o primeiro passo para mudar isso na minha vida. Uma outra coisa que também nos angustia é a preocupação. Preocupar, né? Ocupar-se de algo que ainda nem aconteceu. Então eu fico tentando controlar os fatos de amanhã, fatos que eu não tenho controle. Preocupação excessiva adoece a pessoa. Nós precisamos, sim, quando nós nos preocupamos com algo, no limite, nós nos comprometemos com aquilo. Então eu penso o seguinte, bom, eu tenho uma atividade, eu tenho uma tarefa que eu preciso cumprir e eu ainda não fiz. E eu começo a me preocupar. Essa preocupação vai me incentivar, me estimular a realizar aquela tarefa que é esperada de mim. Agora, aquela preocupação com algo que eu não tenho controle, ela só nos causa sofrimento. Nós estamos aí em meio a uma pandemia. Estamos todos orientados a permanecermos em casa. Se eu preciso sair para ir ao supermercado, para ir fazer uma compra essencial para minha casa, e eu me preocupo excessivamente, o medo me domina e isso é péssimo. Então eu preciso, sim, tomar todas as precauções que nos são orientadas, faço o que eu preciso fazer, retorno, com a consciência de que Deus está no comando da nossa vida. Quando nós realmente temos essa fé de que Deus é nosso Pai, de que não cai uma folha da árvore sem que Ele permita, nós vamos entender que tudo que tiver que acontecer conosco vai acontecer e é para o nosso bem. Aquilo que nós não provocamos agora é algo que nós estamos colhendo do passado e é para o nosso bem. Por mais que nós não consigamos entender num primeiro momento. Então, por isso que é tão importante nós mantermos essa fé forte, sólida, de que Deus está no comando. E vamos evitar uma outra causa de sofrimento, que é a culpa. A pessoa que se sente culpada demais, porque errou. Eu cometi um erro grave, eu fiz uma coisa que eu não deveria ter feito. Todos nós temos esses momentos de fazermos bobagem, fizemos algo que não foi legal.
Não adianta sentir remorso. O remorso é um sentimento destrutivo. A culpa é um sentimento destrutivo. Nós precisamos, sim, reconhecer o erro, nos arrependermos de que fizemos algo errado e pensarmos de que forma que eu posso reparar. Arrependimento, expiação, reparação. É esse o caminho. Se eu errei prejudicando alguém, eu preciso expiar me colocando na mesma situação em que eu coloquei aquela pessoa, para que eu possa aprender a valorizar o meu bem-estar, a minha saúde, a minha vida. Mas eu também preciso reparar. Eu preciso fazer algo para ajudar a corrigir o mal que eu causei. Então, o sentimento de culpa, ele só nos traz sofrimento. Ele não vai nos ajudar de jeito nenhum. Assim como também a mágoa. O sentimento da mágoa, e nós sabemos que a mágoa, ela é capaz, inclusive, de provocar doenças físicas, cânceres, gastrites, úlceras nervosas, dores de cabeça, tudo em função de sentimento de mágoa. E quando nós carregamos esse sentimento de mágoa, quer dizer que nós não conseguimos exercitar o perdão, que é justamente o que Jesus nos recomenda tanto, não é? Então precisamos trabalhar nesse sentido de aprendermos a perdoar, a realmente não esperar demais do outro para que a gente possa não se decepcionar sempre com tudo que alguém faça, perdoar aquilo que faz contra nós, contra os nossos entes queridos, entender que a pessoa está dando o que ela tem naquele momento. O perdão, ele vai nos livrar de muitos males, ao passo que a mágoa vai nos trazer muitas dificuldades. Então é sempre bom nós termos isso em mente. Se nós queremos ficar saudáveis, nós precisamos ter a mente saudável. Nesse período de pandemia, se nós queremos fortalecer o nosso sistema imunológico, que nós possamos buscar a paz para nossas almas, que nós possamos buscar o otimismo, a confiança, a fé, o perdão. Isso certamente influenciará no nosso sistema imunológico, para que nós possamos nos fortalecer diante não só das epidemias físicas, virais, mas também das epidemias e das pandemias da obsessão, que nós sabemos que também é um problema sério que nós enfrentamos, não é? Essa troca que existe entre o mundo espiritual e o mundo material de uma forma obsessiva. Nós temos um trecho da obra psicografada por Divaldo Franco, ditada por Joana de Ângeles. O livro é Florações Evangélicas, que Joana diz assim: a mágoa pode ser comparada à ferrugem perniciosa que destrói o metal em que se origina. Olha que bacana, não é? Então, realmente, nós temos que ter cuidados. E aí, é claro, né, que nós temos vários outros tipos de dores, como, por exemplo, a baixa estima, a ansiedade, a depressão e todos os transtornos mentais, o sofrimento em decorrência da perda de um ente querido, perda de uma situação de vida que se tinha, né, uma perda financeira, outro sofrimento que é a insegurança, a dependência, que muitas vezes nós criamos de outras pessoas, a inveja, e por aí vai. Tudo isso, quando nós formos analisar, nós vamos perceber que são dores da alma causados por nós mesmos, pela nossa intemperança, pela forma como nós conduzimos a nossa vida, fazendo uso do nosso livre-arbítrio. E está nas nossas mãos modificarmos essa situação. Depende de nós. Bom, bonito na teoria, né? Você deve estar pensando assim, mas é fácil? Ninguém falou que é fácil. Não é fácil, mas é possível. E depende só de nós. E à medida que nós vamos nos educando, e Kardec disse que o bem ele pode ser aprendido, nós vamos aprendendo a ser bons. E à medida em que nós vamos aprendendo e vamos exercitando essa bondade, as coisas só vão melhorar na nossa vida. Por quê? Porque independente da situação, do sofrimento que estiver na minha vida, eu estarei feliz. Porque a felicidade, ela é um estado íntimo, que não depende dos fatores externos. Então eu posso cultivar a felicidade mesmo diante das dores. Por quê? Porque eu compreendo que é um processo necessário para o meu aprendizado. É benéfico, é pedagógico. E compreendendo, eu me sinto mais forte,
com a fé forte, que vai me ajudar a passar por qualquer problema nessa vida. Eu quero agradecer imensamente a todos que permaneceram aí nos ouvindo. Agora nós estaremos aí à disposição, se alguém quiser fazer alguma pergunta ou quiser fazer algum comentário também, vai ser uma alegria. Nós podemos conversar um pouquinho. Bom, Ivana, tem uma irmã nossa que não se identificou, mas pedi para que você pudesse falar um pouquinho, já que essa relação de dor, ela pede para você comentar um pouquinho com relação à dor da perda de um filho, de um ente querido, que é aquela coisa que está dentro da gente, que é algo que, às vezes, nós temos muita gente que não é espírita também. Então, que você pudesse falar alguma coisa nesse sentido. Olha, Rubens, e esse nosso irmão que nos perguntou, eu penso que uma das maiores dores que nós vivemos é justamente esse afastamento que nós precisamos viver aqui quando parte um ente querido. Para quem não acredita que a alma sobreviva, eu imagino que seja muito pior, muito ruim, muito difícil. Porque é como você acreditar que aquela pessoa deixou de existir, né? Que acabou, que tudo aquilo que vocês viveram, e aí, acabou. Mas nós que somos espíritas, nós queremos falar para você que nós temos certeza absoluta. Não é só acreditar, não. É ter certeza mesmo. Nós temos muita certeza de que a alma não morre, o espírito permanece vivendo. Só morre o corpo. Então, essa certeza nos dá a esperança do reencontro. Nós vamos reencontrar os nossos entes queridos. Nós não sabemos quando, mas nós também vamos retornar, nós também vamos desencarnar. Uma coisa que nós temos certeza quando nós nascemos, aqui no corpo, é que nós morreremos, o corpo morre. É difícil nós lidarmos, por quê? Porque isso traz muita dor. O fato de nós não conseguirmos mais ver a pessoa, tocar a pessoa, abraçar, beijar, conversar, isso nos faz muita falta. E é natural que nós possamos sim sofrer, chorar, sentir saudade. Gente, isso é normal. Só não podemos cair na revolta, no desespero e imaginar que eu quero logo encontrar o meu ente querido, então eu também vou me matar porque aí eu vou encontrar com ele. Não funciona assim. Infelizmente, quem tira a própria vida pelo suicídio vai enfrentar muita dificuldade, muita dor, mais do que o que já vive aqui. Com certeza não será abandonado pela misericórdia divina, porque Deus não nos abandona nunca, mas não vai reencontrar o ente querido tão cedo. Então, nós precisamos desenvolver o sentimento da resignação. Resignadamente, nós vamos vivendo dia após dia. E eu me recordo, Rubens, de um trecho do livro do nosso querido Sérgio Lopes, um médico psiquiatra lá de Pelotas, no Rio Grande do Sul, As Virtudes do Sermão da Montanha, né, o Código do Monte. Lá ele fala sobre essa virtude de nós sabermos lidar com isso com resignação, com as dificuldades com resignação, a virtude da resignação. E ele conta a história de uma paciente dele, né, ele que é psiquiatra, que exatamente passou por uma situação dessa, perdendo o filho em tenra idade. E aí o depoimento dela foi assim, que no começo doía tanto que ela pensava que ela não ia suportar. Mas depois, com o tempo, aquilo foi amenizando. E nunca ia deixar de doer, mas ela já não sofria tanto mais. E ela resolveu direcionar essa dor para fazer algo produtivo em benefício de outras pessoas. Então é isso que nós podemos fazer. Tentar ajudar outras pessoas, que por esse intermédio nós vamos nos sentir mais consolados e aguardar com paciência e resignação o dia que nós vamos reencontrar esses entes queridos. Ivana, uma outra pessoa também pedindo para você falar um pouquinho desse encontro da paz, no momento que a gente vive tantos conflitos, né? A gente às vezes, se você liga a televisão, aquele tanto de notícias. Como é que a gente vai fazer esse trabalho interior? Porque também acaba afetando a nossa alma. Para a gente, assim, às vezes alguma coisa assim para a gente encontrar uma paz, uma serenidade. Eu costumo dizer que é o seguinte, ó. De manhã você assiste um jornal, se informa e depois você desliga e toca a vida, porque senão a gente fica doido, né? Mas que você pudesse falar alguma coisa também nesse sentido. Olha, Rubens, eu diria assim, desliga a televisão. Não liga. Aqui em casa a gente não liga. Nada de televisão.
que é que a gente faz? A gente se mantém informado com jornais pela internet, quem tem o acesso à internet aí, tem fontes confiáveis que você pode acompanhar, mas realmente, vamos evitar ficar ligados o tempo inteiro nas notícias. Até porque, se você assistiu um jornal, pronto, gente, vai repetir tudo nos outros, não precisa ficar assistindo. E, infelizmente, nós percebemos que os meios de comunicação, eles sempre valorizam a tragédia, porque é isso que vende. Parece que a gente tem prazer em ver o trágico. Então, pensem bem, nesses dias que nós estamos em isolamento social, nós temos visto, e com muita alegria, né, nós que trabalhamos com comunicação, nós temos visto as casas espíritas se esforçando para transmitirem as suas palestras, grupos de estudo online, não é? Entrevistas, são tantas as atividades que nós temos. Vamos pegar a Rádio Fraternidade. A gente pode ficar o dia inteirinho ligado na Rádio Fraternidade, que nós temos programação de excelente qualidade o dia todo. Por que que nós vamos nos sintonizar com aquilo que vai tirar a nossa paz? Então, se nós queremos manter a paz, vamos cuidar dos nossos pensamentos, buscando ler livros bons, edificantes. A literatura espírita tem obras maravilhosas que a gente pode aproveitar para estudar. Se você não é espírita, não quer ler livro espírita, não tem problema. Leia livro que traga coisa boa para você, que contribua para o seu processo de aprimoramento espiritual. Assista bons filmes, veja bons programas na TV, na internet. Olha, assim eu penso que a gente pode começar a manter um pouco da paz. Eu confesso que se eu assistir jornal, a minha paz acaba. Então eu não assisto, eu prefiro não assistir. Ô, Ivana, chegou uma pergunta aqui. Como saber controlar a nossa ansiedade nas conquistas de bens terrenos? Seria mais ou menos isso, multiplicar aquilo que nos foi confiado, ou precisamos aceitar e sermos felizes com o que temos? Isso também está intimamente ligado à questão de uma dor na alma, às vezes a gente querer algo. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. É interessante mesmo essa questão aí. É claro que nós querermos algo não é ruim. É por isso que o progresso acontece entre nós. Exatamente por quê? Porque os homens estudam, pesquisam, e muitas vezes a motivação das pesquisas é o retorno financeiro que viram delas, não é? Por isso nós temos hoje tanta tecnologia, nós temos hoje tantos remédios maravilhosos, nós temos tanta coisa. Então, o fato de nós querermos algo não é que é errado. O problema é quando nós valorizamos isso em detrimento de outros valores que são mais importantes. Então, nós dedicamos atenção integral à nossa vida em busca dos bens materiais. E esquecemos todo o resto que é importante para nós aqui. Então, quando nós sabemos equilibrar, nós lutamos por aquilo, mas sabendo equilibrar e que aquilo não é o mais importante, que existem coisas que são mais importantes e que isso é que nós levaremos conosco quando nós desencarnarmos aqui, tudo certo. Agora, muitas vezes, o que a gente observa? A pessoa trabalha, a pessoa luta, a pessoa faz o que ela pode e ela não consegue progredir materialmente. Ela não consegue melhorar de vida. Eu, particularmente, fico pensando o seguinte: por que eu não consigo isso que eu queria tanto, né? Ter uma casa melhor, ter um emprego que me pagasse mais, ou ter uma empresa que me desse um sustento, uma vida com mais dignidade. Nós que sabemos da lei de causa e efeito, nós ficamos imaginando o seguinte: talvez no passado nós tenhamos tido tudo isso e não tenhamos valorizado. Abusamos do dinheiro, abusamos dos bens materiais. Nessa reencarnação, por mais que a gente faça, a gente não consegue acumular. A gente tem aquilo que é necessário para que possamos prosseguir vivendo. Quando a gente entende isso, aí a gente não sofre, sabe? Puxa, eu queria muito. Eu estava com um plano aí de mudar para a praia, Rubens. Acho que eu tinha te falado, estava louca para mudar para perto do mar. Até agora não deu certo. Agora com essa pandemia, não sei nem quando vai dar, se vai dar, não é? Se não der, gente, não deu, tudo bem. A gente muitas vezes faz planos e Deus faz outros. Então, quando a gente aceita, fica tranquilo. Bom, a gente tá pegando um gancho disso aí que você falou, e aí seria mais ou menos, Senhor, o que queres que eu faça? Seria mais ou menos isso? A gente se colocar nessa condição e ser instrumento dele mesmo, Ivana? Acho que é o caminho, viu, Rubens? É nos colocarmos à disposição do Senhor e que nós possamos entender o que Ele quer para a nossa vida. Porque às vezes nós somos teimosos, não é? Ele vai nos mostrando o caminho e a gente faz de conta que não está vendo. Nós tentamos ir por outro.
E se isso acontece, normalmente a gente se dá mal. Então, o melhor, sim, é nos colocarmos à disposição nas nossas orações e dizer, Senhor, estamos aqui, conduza a nossa vida. Que nós possamos realmente fazer a vontade de Deus para nós. Bom, a gente está chegando ao final, agradecer você. E eu queria encerrar o programa, esse nosso momento, com a prece. E eu queria que você fizesse a prece para a gente. Topa? Com certeza, claro. Então vamos lá. Então vamos lá, queremos convidar os nossos amigos para que juntos nós possamos elevar os nossos pensamentos e nossos sentimentos a Deus, nosso Pai, em agradecimento. Porque temos tanto a agradecer, Senhor, especialmente pela oportunidade dessa reencarnação, este momento tão especial por que passa o nosso planeta Terra e nós estarmos aqui reencarnados. Que nós possamos aproveitar da melhor forma que nós conseguirmos, Senhor, esta reencarnação. Para que quando retornarmos ao mundo espiritual, possamos analisar o nosso planejamento reencarnatório e percebermos que pelo menos uma parte dele nós conseguimos cumprir, para que não retornemos totalmente derrotados, com o sentimento do dever não cumprido. E para isso, Senhor, fortalece em nós a fé, que nós possamos confiar que o Senhor está no comando das nossas vidas, que possamos, Senhor, buscar, combater internamente dentro de nós, aquilo que nos traz sofrimento e que nos traz dor, que são justamente esses vícios morais. E possamos fortalecer esse desejo de sermos melhores, conquistando as virtudes, que são o caminho que nos conduzirão à perfeição. Mais uma vez agradecidos, pedimos permissão para encerrar este nosso momento de palestra, rogando que o Senhor esteja e permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Ivana, obrigada. A Divina está aqui, que vai te dar um abraço aqui. Um abraço virtual. Vem cá, Divina. Obrigada. Cadê você? Não estou te vendo. E aí, Ivana, como é que você está? Ótimo, viu? Palestra maravilhosa. A gente fica muito feliz, né? Com tudo, com todos esses trabalhos que a gente pode colaborar. Você sabe do nosso carinho por você. Então, querida, obrigada, viu? Obrigada mesmo. Fico muito feliz sempre que eu posso fazer alguma coisa com vocês, eu fico muito feliz. Tá? Pois Eu é. também tenho muito carinho por vocês. E aos nossos ouvintes, né? A gente está sempre aqui por detrás, tentando colaborar da melhor forma possível, né? Fazendo com que esse trabalho chegue a cada um dos nossos irmãos, tá? Um beijo para você e para os nossos... Obrigada, viu, gente? Nós estamos, não sei se vocês chegaram a ver, nós estamos com um planejamento aqui de lives 4 vezes por semana. O grupo, né, que eu faço parte, o IGESE, nós aproveitamos aí esse período e começamos as nossas lives. Temos feito 4 por semana, muito bacana, estamos gostando muito do trabalho. Eu acho que essa tecnologia vai nos dar essa pandemia vai nos levar a usar melhor essa tecnologia, né, Ivana? A gente que é da área da comunicação, acho que ela estava sendo subutilizada, estava aí, mas a gente não estava usando, né? Verdade. Então, eu acho que isso vai ser tema da gente estudar mais e aproveitar mais. Gratidão, viu? A gente está junto. Estamos juntos. Abração, viu, Rubens? Para você e para a Divina. Obrigado. Vocês, ouvintes, continuem com a programação da Emissora do Bem, 24 horas no ar, levando a mensagem consoladora da doutrina espírita. Tchau, tchau. Até amanhã. Cedinho, viu? 6 horas da manhã. A gente está aqui para acompanhar aqui o nosso momento de prece ao vivo. Você está em sintonia com a Rádio Fraternidade, a emissora do bem da internet.